Comebol Libertadores com o Rodrigo Jufo, certo, Mari? Certo. As informações do Fogão, Jufo. Olha lá. Bom dia, Mari, Bruno, amigos do Sport Center. O campeão voltou. O Botafogo, atual campeão da América, vai estrear amanhã diante da Universidade de Chile. O time já está em Santiago, visando essa preparação para a estreia na Comebol Libertadores contra a Universidade de Chile, que não vive uma grande fase. Os chilenos estão em 9º lugar no Campeonato Nacional, não vencem há 3 jogos, e o Botafogo já chega com outro clima. Depois de uma boa impressão na estreia do Campeonato Brasileiro sob o comando de Renato Paiva, uma boa atuação, por mais que não tenha vencido o Palmeiras no Allianz Parque, deixou uma boa impressão para a torcida. Agora a equipe tenta repetir a atuação em Santiago contra a Universidade de Chile. Algumas mudanças no time. O Bastos segue fora, ele que também não atuou contra o Palmeiras, ele está com problema muscular, vem sendo tratado dia a dia, vem com calma o departamento médico com esse jogador para que não aconteça outra lesão futuramente. Então o Jair, que foi uma das principais aquisições do Botafogo na janela, que veio do Santos, segue na equipe titular ao lado do Barbosa. O Vitinho, lateral direito, também está com algum desgaste e existe a chance do Matheus Ponte também estrear entre os titulares, mas o Vitinho ainda é dúvida. No meio-campo, o Savarino não vai atuar, ele também ficou no Brasil com uma lesão, ele sentiu uma dor no jogo contra o Palmeiras e acabou não viajando com a equipe. Então o Patrick de Paula deve fazer ali o meio-campo e o Matheus Martins ou o Santi Rodrigues, que também foi uma outra aquisição dessa janela, devem ficar ali no lado esquerdo, no lado direito, revezando com o outro ponta do Botafogo. Então esse deve ser mais ou menos o time titular para a estreia amanhã diante da Universidade de Chile. Juan Cruz também treinou como opção para fazer dupla de ataque com o Igor Jesus, mas provavelmente o Renato Paiva deve manter o esquema da estreia do Campeonato Brasileiro, amigos. Valeu, Jufo. Muito obrigada, viu, pelas atualizações. É o campeão, a campeã que também fala. Se amanhã é a estreia do campeão da Comebol Libertadores, Botafogo e Universidade do Chile, ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo, Fogão buscando o bi da glória eterna, né? Vamos conversar com aqui o Edson Viana. Já está lá em Santiago, acompanhando lá o Botafogo. Quantas novidades pra gente do Fogão aí, Edson? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu falo aqui do tradicionalíssimo Estádio Nacional de Santiago, palco da estreia do atual campeão Botafogo, que amanhã inicia a caminhada rumo ao bicampeonato contra a Universidade de Chile. O Botafogo chegou tarde ontem à capital chilena, por volta das 11 da noite, e a última atividade antes do jogo de amanhã está programada para hoje, a partir das 4 da tarde. A expectativa aqui é de casa cheia, cerca de 30 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. A torcida muito empolgada porque a Universidade de Chile volta a disputar a Libertadores depois de 3 anos. O Botafogo, inclusive, vai treinar no CT de um grande rival da Universidade de Chile, que é o Colo-Colo. Para esse jogo de amanhã, o técnico Renato Paiva tem alguns problemas. O Savarino, por exemplo, saiu do jogo contra o Palmeiras com dor na coxa esquerda. O departamento médico do Botafogo ainda está investigando para ver o que ele tem, nem viajou aqui para Santiago. O Bastos segue fora do time, o zagueiro também se recuperando de lesão. E o Cuiabano está suspenso porque foi expulso na Recopa. Então o Botafogo, por exemplo, não tem aqui um reserva de lateral esquerdo. Mas o time está preparado, o Estádio Nacional do Chile preparadíssimo, gramado muito bonito para receber o atual campeão da América, Escobar. Eu volto com você. Edson Viana, o repórter que nunca se engana. Um grande abraço para ti, meu irmão. Bom trabalho aí em Santiago. Botafogo, gente, já jogou com a Universidade do Chile pela Libertadores. Vamos lembrar de um jogo de quase 30 anos atrás, aquele time que tinha Túlio Maravilha. Não é difícil ver que o Carlão sente orgulho por fazer parte da história do Botafogo. Camisa, pôster, jornais. 3 décadas depois, está tudo ali. O ex-goleiro foi campeão da antiga Copa Comebol de 1993 e do Brasileirão de 95. Sair do Londrina, vai para um Botafogo, de repente você está ouvindo o hino nacional fora do seu país. É um negócio que mexe com o jogador de futebol. Em 1996, no ano seguinte à conquista do Campeonato Brasileiro, o Botafogo disputou a Libertadores e estava no grupo da Universidade de Chile, mesmo adversário da estreia de amanhã. Também tinha outro time chileno no grupo, Universidade Católica. Foi contra eles no Maracanã que o Túlio fez aquele gol de calcanhar numa goleada por 4-1. O que já criou uma tensão entre os chilenos e os brasileiros.
O Carlão entrou nessa história semanas depois, quando o Botafogo viajou para enfrentar o Universidade de Chile. Um detalhe importante, o Carlão só foi titular porque o Wagner estava resfriado e ficou no banco de reservas. O que o Carlão não sabia é que aquele jogo marcaria para sempre a vida dele. Tomei uma chuteirada no meu supercílio, rasgou todo o meu supercílio. 43 do primeiro tempo. Foi atingido realmente o Carlão. Lance violento, desnecessário do Goldberg. Se o juiz tivesse um monitor do lado, ele certamente colocaria. Claro que isso é impossível. Ele colocaria o jogador para fora de campo. O que o Raul Plasma achou naquela época que seria impossível, hoje é o VAR, o árbitro de vídeo. Muitas vezes os caras davam porrada sem bola. De repente você toma um soco, alguma coisa, você não estava nem sabendo o porquê. Carlão levou 6 pontos e continuou no jogo com a cabeça toda enfaixada. Nem falta o juiz deu. E logo depois o Botafogo sofreu o gol do craque chileno Marcelo Salas. No segundo tempo, o lateral Jefferson empatou para o Botafogo com um golaço. Só que no finalzinho do jogo, Silvani fez o gol da vitória para o time chileno. No jogo da volta, o cara veio ainda pedir desculpas. Ele vinha vindo pro meu lado, falei, o que esse cara vai querer? Eu tava com uma vontade de dar um soco logo na cara do cara, porque era grosso mesmo, né? O goleiro aquele tempo era meio assim, sabe? No fim das contas, ficou tudo bem, sem briga. O Botafogo venceu em São Januário por 3-1 no último jogo da fase de grupos daquela Libertadores e se classificou para as oitavas de final. E antigamente parece que era mais guerra mesmo, tem que ganhar na marca, aquele negócio todo. Hoje não, se você não tiver futebol, você não ganha. Futebol foi o que não faltou para o Botafogo no ano passado. E os torcedores esperam que seja assim mais uma vez. Agora eu quero ver, hein? Você sabe quem foram os Libertadores da América? Pois é, o Globo Esporte foi pra rua para ver se os cariocas prestaram atenção nas aulas de história, hein? Se eles pudessem, fariam tempo correr ligeiro. Mas o tempo é rei, dono de si. Só ele tem o poder de anunciar, enfim, que ela chegou. Libertadores. Vai começar. Então vamos passear? Por algumas ruas do Rio de Janeiro, onde a história faz parte do cenário urbano. Os Libertadores, que dão nome à principal competição de futebol do continente, estão por aqui. O Rio é uma cidade libertadora. Tá em 3 da tarde? Tô até 7. Nome e sobrenome? Adilson Antônio dos Santos. Profissão? Relojoeiro. Há quantos anos relojoeiro? 25 anos, só aqui. Só aqui na esquina da Bolívar, esquina com Leopoldo Miguel, Copacabana. Quem é aquele ali? Simão Bolívar é o Libertadores da América, né? Mas você conhece a história do Simão Bolívar? Cara, eu peguei a história, mas assim, lembrar, eu até queria recapitular por causa disso. É pra já, cara, o tricampeão da América. Vim lhe apresentar André. Tudo bem, Adilson? Como é que você cientista tá? político. Quem foi Simão Bolívar? Então, Simão Bolívar foi o grande libertador da América. A gente lembra e pensa em quem libertou a América, o principal nome é o Simão Bolívar. Ele era um venezuelano. Que lutou contra a monarquia da Espanha. E a partir dali, ele pensa em libertar a Venezuela, mas não só a Venezuela, em libertar a América do Sul e, quem sabe, até a América Latina, né? Então, junto com outros caras, nós chamamos hoje de libertadores, eles começam uma disputa, uma luta muito forte de libertação, de independência dos países. Então, você acha, depois dessa aula, que vale a homenagem? Vale a homenagem, vale a pena trabalhar aqui perto da placa. A gente mostrou a Rua Bolívar em Copacabana, né? Uma homenagem ao libertador da América, o Simão Bolívar. Agora é a vez da Rua General San Martín, no Leblon, outro libertador da América. Hora do Globo Esporte é hora do almoço. Isso aí. Boa hora. E o que é que tem aqui pra gente, por favor? Vá. Filé de peixe, almôndega, sempre ali, no mesmo endereço. Galinha com aipim, Avenida General San Martín. Quem foi General San Martín, Adilson? General San Martín? Você sabe? General San Martín, pelo que eu sei um pouco, foi um dos libertadores da América, que ajudou a libertar os países da América do Sul, né? Rapaz, tu tá ligado. Tô ligado um pouquinho. E vai se ligar ainda mais.
Vou interromper um tiquinho a venda pra gente aprender um pouquinho mais. Sim. Opa, Cássio, faz o Pix, imagina, vai atrapalhar, vai o homem vai vender. Conte pra gente quem foi o General San Martín. Foi um grande libertador. Como diz na placa ali, ó, ele libertou Argentina, Chile e Peru. Uma outra luta fundamental era a luta contra a escravidão. Eu acho que a Libertadores, atualizando hoje, é um pensamento, uma questão muito interessante. Lutar contra a opressão, contra o racismo. Nisso eles concordam, mas só nisso. Quem vai ser campeão da Libertadores esse ano? Se Deus quiser, Botafogo. O professor quer que seja outro, rapaz. Quem? O Flamengo. Aí deu ruim. Se for uma final Flamengo e Botafogo, vai ser bom. Vai ser bonito, vai ser bonito. Vou ficar feliz. Aí nós vamos bater em vocês. Os caras... Ah, mas isso aí já é uma outra história. Já pensou? Bom, amanhã estreia do campeão da Libertadores. Você vai ver ao vivo na Globo Botafogo e Universidade do Chile, depois de Vale Tudo. Pessoal, parando rapidinho aqui para lembrar vocês que tem muito conteúdo ainda, tá? Tem o Gerson, tem o Cantarelli, tem um monte de gente falando de Botafogo e Palmeiras e também de Botafogo e Laú na Libertadores. Mas antes de seguir com o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, 4 planos, temos de 3, de 5, vários valores. Temos também Live Pix. Temos ali o Pix do canal, rafoguense10@gmail.com, que também é o nosso e-mail para contato. Quer mandar proposta de parceria, de merchan pro canal? Manda lá que a gente troca uma ideia. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, começamos o Campeonato Brasileiro e agora terá início a Libertadores, também a Sul-Americana, mas a Libertadores é diferente, é especial. O Fortaleza já recebe o Racing nesta noite e a gente vai acompanhar como será essa semana tão bacana de Libertadores para os times do Brasil. Agora é tudo ou nada. Senhoras e senhores, a fase de grupos da competição mais esperada do continente vai começar. E hoje já teremos brasileiro em cena. Na chave E, o Fortaleza recebe o Racing da Argentina no Castelão. A equipe comandada por Vojvoda conta com 2 reforços, que já foram campeões pela competição continental. Nossa Champions League, né? Um campeonato muito importante, onde já tive a honra e o privilégio de poder jogar e sair campeão. E amanhã é a vez da estreia do atual campeão. Pelo Grupo A, o Botafogo vai até Santiago encarar a Universidade do Chile. Depois do início de ano turbulento, com saídas de atletas e troca no comando técnico, o Alvinegro quer voltar a dar espetáculo em busca do sonho do Bi. E se pudermos ganhar 5 Libertadores seguidas, vamos ganhar 5 Libertadores seguidas. Leveza, não, nós queremos sempre mais. Uma coisa é certa, o espectador está ansioso para ver a bola rolar pela fase de grupos da maior competição do continente. Uma etapa que estará em cartaz até o dia 29 de maio. Depois disso, mata-mata e promessa de mais espetáculo pela frente. Resta saber quem segue como protagonista nesse enredo. E vamos começar a falar. Gregory e Igor Jesus tiveram um papel fundamental na boa atuação do Botafogo contra o Palmeiras. É isso que a gente vai começar a entender observando os vídeos de hoje. Já começamos entendendo qual era a proposta do Renato Paiva para o meio-campo do Botafogo, né? Eram 3 volantes, o Gregory atuando por trás do Marlon Freitas e do Patrick de Paula. Nesse primeiro vídeo, o Marlon está um pouquinho mais à esquerda e o Patrick um pouco mais à direita, mas na maior parte do jogo, né, melhor dizendo, era o Patrick um pouquinho mais à esquerda do Gregory e o Marlon um pouco mais à direita do Gregory. Na sequência, a gente vai entender a função híbrida, a gente pode colocar assim, que o Gregory fez no jogo. Quando o Palmeiras estava longe da área, ele fazia essa função de volante, né, por trás dos outros 2. E quando o Palmeiras se aproximava da área, era essa aí a função, o pedido do Renato Paiva a ele. Gregory infiltrava na última linha para ocupar a área do Botafogo. A gente sabe que o Palmeiras é um time muito forte nos cruzamentos na área, né? É uma equipe que ataca a área com muita gente, então é importante que você tenha mais um jogador dentro da própria área, até para liberar os zagueiros, né? Para fazerem as coberturas ali mais próximas dos laterais. Nesse caso aí do lado direito, o Barbosa mais perto do Alex Telles, né? Sem precisar desguarnecer tanto o centro da área, porque o Gregory estava ali muito bem posicionado. Importante também frisar a preocupação que o Marlon Freitas e o Patrick de Paula, nessa imagem a gente consegue ver melhor, a preocupação que os dois tiveram ao mesmo tempo de preencher a entrada da área, de proteger ali o centro, né? Geralmente muitos gols saem por ali, né? Não houve tanta distância assim entre a linha de defesa e a linha de meio campo, e o Gregory, como a gente está vendo, já postado ali, libera até que
o Barbosa se aproxime mais do Alex Telles, como a gente está vendo aí, ele vai bloquear a ação e o Botafogo controla o ataque do Palmeiras. Não deu em nada, um dos muitos ataques do Palmeiras que acabaram não dando em nada na partida de ontem. A jogada vai continuar e vocês vão ver como o Gregory volta para a função dele, volta a trabalhar como volante, de novo por trás do Marlon Freitas, por trás do Patrick de Paula, nas laterais, né, auxiliando os laterais. Savarino e Arthur fizeram esse trabalho, o Palmeiras vai circular a bola e o Gregory vai repetir o movimento. Ó. Pode vir o cruzamento, ele vai se aproximar, nesse caso não vai nem se infiltrar, não deu nem tempo de fazer isso, mas ele pelo menos se aproximou, ele esteve muito mais próximo dos zagueiros do que um volante naturalmente acabaria fazendo. Outro lance para a gente ver como isso foi um padrão do Botafogo no jogo. Agora com o Patrick um pouco mais à esquerda, o Marlon um pouco mais à direita e o Gregory por trás dos dois, né? Oferecendo a cobertura, controlando ali o Rafael Veiga entre as linhas. Quando a bola se aproximava da área do Botafogo, ó, nesse caso também não deu tempo dele voltar para preencher a última linha, mas na sequência da jogada a gente vai ver, que foi uma jogada um pouco mais lenta, que ele novamente vai infiltrar. Ó, olha lá, ó o passo atrás que ele já dá, já olha, já se infiltra entre Barbosa e o Jair e libera até o jogador mais próximo do Alex Telles a fazer essa cobertura, no caso o Patrick de Paula bloqueia ali a linha de passe, o Gregory está lá, ó, dentro da área para tentar neutralizar o cruzamento, inicia mais um contragolpe do Botafogo. Agora a gente vai acompanhar um outro jogador que foi fundamental, no caso o Igor Jesus, que foi quase sempre o alvo dos contra-ataques do Botafogo, ganhando duelos físicos contra o Murilo, sustentando a pressão, jogando de costas para a defesa adversária. Nesse caso é uma bola que não está exatamente no pé dele, é uma bola esticada que ele vai vencer o duelo com o Murilo. O Murilo é um jogador muito físico, né? Complicado do atacante ganhar esse tipo de duelo. Ele vai fazer, ó, tromba com o Murilo, ganha a frente da jogada, sustenta, cai, levanta e vai servir o Gregory na sequência para o Gregory entrar na área e conseguir a finalização. O Gregory que estava lá dentro da área, a gente viu anteriormente, né? Ele consegue se desgarrar e entrar na área do Palmeiras para finalizar à esquerda da meta. Na sequência, mais uma boa participação do Igor Jesus no contra-ataque. Ó. Cruzamento na área, a zaga do Botafogo afasta, o Patrick de Paula complementa e o Igor volta para fazer o domínio de costas, escora, sustenta muito bem. E aí é fundamental a gente ver um atacante que faz isso, né? Que ao mesmo tempo ele se oferece para fazer a parede, o pivô, e já se coloca novamente à disposição para arrastar a bola, para receber em profundidade. Se for essa a ocasião, a gente vai ver até na sequência um lance desse que vai acontecer e também tomando boas decisões, né? Espera o tempo certo do passe para se associar, para fazer a tabela. O Savarino acaba finalizando fraco da entrada da área, mas é mais uma boa ação dele em contragolpe. Agora, de novo, ó, é uma bola na área do Botafogo, o Botafogo rouba, inicia o contra-ataque e primeira coisa que o Savarino vai fazer é procurar o Igor Jesus para o jogo de costas, domina. O Murilo já estava ali escaldado, nem foi no corpo dele, não deu tempo de brecar. O Igor Jesus esperou ali a boa ultrapassagem do Savarino, deu o passe para o Savarino conduzir até a área e finalizar para a defesa do Everton. Dois jogadores que foram fundamentais na boa atuação do Botafogo. A vitória acabou não vindo para o Glorioso, mas o Botafogo se comportou muito bem contra o Palmeiras fora de casa e a gente vai acompanhando no restante do campeonato se o Gregory vai seguir fazendo isso e se o Igor Jesus vai ser tão importante assim nos contragolpes do Botafogo. Fala de quem agora, Vitor Costa? Botafogo. Opa! Tá descartado o Botafogo? Isso é você que tá dizendo. Não, eu não! Eu não! O ano acabou, time desfeito, planejamento horroroso. Aí vai o Botafogo e amassa o Palmeiras. O planejamento foi ruim mesmo. 0-0. O planejamento foi ruim. Amassou. Amassou o Palmeiras, perdeu o gol pro Savarino. Foi ruim. Mas o gol, ele faz parte, ele é o grande momento do futebol, Bruno Cantarelli. Mas o Botafogo se apresentou ao brasileiro dizendo assim, concordo. Eu quero o bicampeonato. Concordo. Não apaga o que foi feito até agora. O Botafogo não estava descartado, não, né? Ninguém falou isso, Cantarelli. Ninguém? Aqui nesse programa, não. Não, aqui no ar. Nem fora, eu nem fora. No ar falaram no WhatsApp, sim. Não, aí falaram, os ouvintes. sim. Aí o Vini acabou de falar que o Nuno é melhor que o Arrascaeta, pô. Aqui no programa, ninguém falou. Fala do fogão aí, Rodrigo Brandão, vai.
Muito bem, Canta. E depois do empate de ontem diante do Palmeiras no Allianz Parque, na estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro, os jogadores do Botafogo mal tiveram tempo de estar aqui no Rio de Janeiro, descansar, aproveitar um dia de folga. Eles já viajaram para Santiago, onde na quarta-feira enfrentam a Universidade do Chile, na estreia da fase de grupos da Libertadores da América. Os jogadores embarcaram agora há pouco e com duas novidades na lista de relacionados, duas ausências, melhor dizendo. Bastos e Savarino não jogarão essa partida. O zagueiro, que já não atuou contra o Palmeiras, ele foi poupado e segue no Rio de Janeiro realizando esse trabalho de recuperação. Existia a possibilidade que ele já viajasse para esse confronto pela Libertadores, que ele já estivesse pronto, mas isso não aconteceu. Permanece no Rio de Janeiro aprimorando a forma física. Já o Savarino, ele que jogou até os 22 minutos do segundo tempo na tarde de ontem, a assessoria do Botafogo informou que ele ficou no Rio de Janeiro, está realizando um exame para detectar uma possível lesão. A nota não traz mais detalhes, mas a gente vai ficar na expectativa. São dois desfalques importantíssimos para o time nesse início de Libertadores. A tendência é que o Jair siga na zaga ao lado do Alexander Barbosa e que o Santiago Rodrigues ganhe a vaga do Savarino, mantendo o Patrick de Paula como terceiro homem de meio campo. A novidade na lista de relacionados é a presença do Juan Cruz, o atacante que não esteve na lista do jogo contra o Palmeiras. Ele não participou das últimas atividades do time antes da estreia no Brasileirão, porque estava na Bulgária resolvendo algumas questões pessoais, mas para essa partida diante da Universidade do Chile, ele está relacionado e fica como opção do técnico Renato Paiva. A programação prevê que os jogadores cheguem no Chile e já realizem uma atividade lá no CT do Colo-Colo. Amanhã eles vão realizar mais um treinamento, o treino que deve confirmar a equipe que vai entrar em campo na estreia da Libertadores. Ainda falando sobre o jogo de ontem, o técnico Renato Paiva ficou satisfeito com o desempenho do time, mas não satisfeito com o resultado em si, porque ele esperava uma vitória, lamentou as chances perdidas pelos jogadores do Botafogo, mas ainda assim ele acha que o empate foi justo pelo que as equipes produziram. O Botafogo foi melhor no primeiro tempo e o Palmeiras, segundo ele, teve a chance de marcar. Não fosse o John, certamente o Palmeiras teria feito 1-0 e aí seria difícil do Botafogo chegar ao empate. Enfim, a verdade é que a impressão deixada pelos jogadores na tarde de ontem foi muito boa. O torcedor certamente gostou desse novo Botafogo e agora é esperar que o time siga evoluindo e mostrando um bom futebol. Valeu, Canta! Valeu! Rodrigo Brandão com as informações do Botafogo. Te surpreendeu o Fogão, Gabriel Faria? Surpreendeu positivamente. Assim, não que eu não estivesse esperando uma coisa tão legal. Eu esperava um time pelo menos entrosado, minimamente encaixado pelo tempo de treinamento. Mas o nível da resposta talvez tenha sido muito acima daquilo que a gente imaginava. Ah! Acordei o... Ele tá sonhando com um compromisso muito importante que ele tem hoje à noite. Não, eu estou... Hoje ele vai botar pra dormir. Não vai? Vai botar pra dormir? Não vai? Não sei o que é isso. O seu outro emprego lá, você não vai botar pra dormir? Ah, tá. Eu não tava nem lembrando disso. Inclusive pra sempre. Pra sempre. Ele tá pensando muito nisso. A frequência se converteu. Ah, é verdade. É verdade. É uma boa... Gostei, boa analogia. Então o Botafogo surpreendeu o nível de atuação. Muito bem encaixado, uma estratégia bem pensada pro jogo. Assim, algumas situações da escalação até me incomodaram no primeiro momento, Não gosto do Savarino de ponta. Que é o Savarino jogando de ponta, mas assim, Vitor, é aquela história, né? Funcionou. O time não só jogou bem, não correu risco, como criou o suficiente pra vencer. E assim, a finalização não depende do técnico, né? O jogador dentro de campo. E é inegável que ele jogou mais que o Matheus Martins ali, né? Não, sim. O que eu quero dizer... Tirando assim, de repente ele demorou um pouquinho para realizar uma alteração ou outra, mas na parte tática ele gabaritou o jogo. Só que parte técnica não passa pelo treinador. Aí o jogador dentro de campo tem que fazer acontecer. O Igor perdeu uma boa chance, o Savarino perdeu boa chance. Assim, o goleiro do Palmeiras também é um goleiraço, enfim. Agora, me pareceu que ele aproveitou muito bem. É um jogo só, né, gente? Não dá também pra empolgar total, mas é um jogo complexo pra caramba. Ah, mas o Palmeiras não está em grande fase. Gente, vai jogar contra o Palmeiras lá no Allianz e ver se você faz. O Palmeiras tem 2 derrotas no ano, se eu não me engano. Eu posso ser chato? Pode, deve. Pô, não é difícil pra você, Uma né? vergonha um jogo do Campeonato Brasileiro ser disputado num campo naquelas condições. Ah, mas a bola tava rolando. A gente tem discussão, assim,
O Rogério Ceni falou isso, que era melhor jogar, por exemplo, no sintético do Newton Santos. O sintético bom do que num gramado natural no gramado ruim. natural que o Bahia tinha lá na Fonte Nova. Agora, o sintético ruim é um problema. O sintético ruim aí é uma evolução da discussão. Me pareceu que a bola tava rolando, mas a estética também faz parte do jogo, cara. Faz. Você viu a diferença de São Januário antes da troca da iluminação e depois? Sim. Isso vende o campeonato. Por mais Claro. que o gramado esteja bom, não sei se estava bom ou se estava ruim, não sei. A bola tava rolando, não vi nenhum jogador reclamar. Se algum jogador reclamou publicamente, vocês podem me corrigir. Agora, tava muito feio, cara. O jogo fica muito feio. Você olha pra televisão e vê aquele campo naquelas condições. Difícil. Agora, tô com o Gabriel. Gostei muito taticamente do Botafogo. Quando você dá 3, 4 semanas pra um treinador trabalhar... Adivinha? O mínimo que você espera... Se ele for bom... Se ele for bom, é que esse treinador transforme o time em um time competitivo. Se ele for ruim, não adianta nada. Se ele for ruim, é pior. Quanto mais treino, Agora, pior fica. você falou do Savarino. Uma pena que ele tenha contraído essa lesão, porque a gente nem sabe se ele joga... já sabe que ele não joga no Chile. É porque eu tenho uma dúvida. Na verdade, tenho quase que uma certeza de que essa formação foi pensada para um jogo fora contra o Palmeiras. Um jogo em casa contra o Juventude, por exemplo, no sábado. Sabadão. Eu acho que entregaria ao Botafogo uma possibilidade de uma escalação mais interessante, até com o Savarino talvez centralizado e um outro ponto entrando, e aí ele saca o Patrick. Não acho que esse é o time ideal do Botafogo. É porque eu também não gosto, mas eu também não acho que essa formação é a formação. Ele pensou nessa formação para um contexto em específico. Ele até falou sobre essa coletiva, que ele tem ideias, filosofia de jogo, mas que algumas situações você vai ajustando conforme o adversário. Até porque você joga 2 vezes por semana, né? Ninguém vai jogar todos os Você partidos. tem que girar automaticamente o elenco. E assim, quando sai a escalação, eu não gostei. Pô, Savarino vai ser encostado ali pra ponta. Mas é preciso reconhecer que assim, eu gostar ou não diz muito pouco sobre aquilo. Funcionou muito bem. Tá com o Arthur, hein? Bom jogo do Arthur. Excelente jogo do Arthur. E outro, Vi muita gente criticando e não entendi o porquê, cara. Eu gostei da partida do Arthur. Assim, eu acho, na verdade, que ele pode ser mais efetivo, sim. Isso eu concordo. Ele destou um pouquinho nesse sentido. Definir melhor as jogadas, mas ele dá jogo, pô. Eu achei ele o melhor em campo. O Arthur? Eu achei o Arthur o melhor em campo. Eu achei o Gregor, ele fez uma parte. Pra variar. Marlon Freitas estava mal. Marlon foi abaixo do que Marlon é pode. o coração do time, né? Se o time conseguiu jogar tão bem... Se o Savarino serve o Arthur, ele ia fazer o gol da vitória. Então, verdade. E se o time conseguiu jogar tão bem com o Marlon Freitas jogando mal, é porque tava muito bem preparado. O Marlon é o coração do time. Sim. E aí, E o PK, hein? Voltou, hein? Querendo demais, hein? Voltou querendo demais. E aí, por que o Savarino vai pra ponta? Porque pra dar esse combate no meio de campo, na força física, gente, Savarino, ele não existe. Ele é pequeno, ele não é forte fisicamente. Ele não consegue dar esse combate com essa... Não, pô, a qualidade... A qualidade dele é outra, pô. Ele é bom. Que eu tive na rádio dos povos originários. Agora, o Patrick de Paula é forte fisicamente, dá combate. Nessa recomposição, ele é um pouco mais capacitado do que o Savarino para um jogo mais físico. Acabou que o que o Renato Paiva fez, induziu o Palmeiras a jogar no Estevão, que é muito bom, em algum momento ele desenrola a jogada, mas o Palmeiras virou um time de uma nota só, ou bola no Piquerez para ficar cruzando na área, ou seja, o Renato Paiva conseguiu induzir o Palmeiras a um jogo mais limitado. O Palmeiras foi um deserto de 10. Gosto muito dessa expressão. É um deserto de 10. Porque você tá assim, pensando aí, tem um Saara, assim, você não vê nada. Uma bola Mas de é isso, femo Palmeiras passando hoje é isso. E aí, galera? E o fogão? Esse é o fogão que a galera quer. Poderia ter ganho o jogo. Teve 3 oportunidades no primeiro tempo e 4 oportunidades no segundo tempo. A galera, tô rindo pelo seguinte, que a galera tá desesperada no telefone. Ô Canhota, que sorte que deu o Palmeiras. Falei, olha, Palmeiras também perdeu 2 grandes oportunidades. Final do jogo, o cara entrou fraco, entrou sozinho e o Johnny fez uma excelente defesa. Mas no Botafogo também. Teve 2 que entrando sozinho e o goleiro, o Wellington, fez uma grande defesa. O problema todo é o seguinte, é que a galera estava querendo que o Botafogo ganhasse para o treinador ficar numa situação complicada. O treinador do Palmeiras, que ele perdeu, ele já entrou com um grilo, né? A pulga atrás da orelha, que ele perdeu o Campeonato Paulista pro grande rival, que é o Corinthians. E perder logo no início do campeonato, né, iniciando o Campeonato Brasileiro, dentro de casa, a coisa ia complicar. Era isso que o torcedor do Botafogo, é isso que o torcedor do Botafogo está me ligando para dizer isso. E é verdade, porque ia ficar uma calça curta danada aí, o treinador, que é muito bom treinador do Palmeiras.
Mas, de uma maneira geral, o jogo foi equilibrado, taticamente e tecnicamente. Certamente pelos jogadores que participaram do meio do campo. Não? Marlon Freitas, Gregory e o Patrick de Paula, os três sabem jogar. E aí o Arthur fazendo um quarto homem ou o Savarino fazendo um quarto homem. Normalmente o Botafogo tinha 2 homens de frente para puxar o contra-ataque. Igor Jesus ou o Savarino, Igor Jesus ou o Arthur. Tá certo? E o time do Palmeiras, mesma coisa. Richard Rios, sabe jogar, Evangelista e o Rafael Veiga. E 2 de frente, né? O Esteban e o Vitor Roque, ou o Facundo e o Vitor Roque. Porque às vezes o Esteban voltava para fechar o meio do campo, ora fechava o Facundo lá pelo outro lado. Vitor Roque é o único que puxava pelo meio o contra-ataque, exatamente como o Igor Jesus. Praticamente, taticamente falando, os times, né, estão equilibrados. Os 2 laterais apoiam, Alex Telles e o Vitinho, e aqui o Mike e o Piquerez. Então, mais ou menos, taticamente parecido. Agora, a habilidade é que é o problema, né? E você tentar, da melhor forma, ganhar um pedaço do campo. O Palmeiras, até os 15, 20 minutos do primeiro tempo, ganhou o meio do campo. Depois estabilizou. Aí o Botafogo, né, se fechou mais e abriu para o contra-ataque. Teve 14 minutos, o Igor Jesus, 28 minutos o Vitinho, depois 40 minutos o Igor, com o Arthur e o Savarino, que chutou mal, 45 minutos Igor, Savarino, de novo, que chutou mal, e aos 46 o Igor. O Savarino tocou no Igor, e o Igor chutou, e o goleiro do Palmeiras fez uma grande defesa. Só que, se entrasse uma bola, como eu disse no meu comentário no intervalo do jogo, era para ter saído 1-0, o Botafogo. Pela pressão e pelos gols perdidos de lançamento. Fechado e a parte de lançamento. Não, aí eu disse no meu comentário, não adianta você pegar e lançar para o Igor, que está sozinho. O outro, segundo homem, está chegando. Mas são 4 para defender esses 2. Esse que é o problema. Então, o lançamento, você tem que saber um lance e o meio do campo tem que chegar, pelo menos, um do meio do campo. Para ter 3, pelo menos, para brigar lá na frente. Isso é o que o Palmeiras estava fazendo. Ele estava um pouco mais aberto, mas lançava para o Vitor Roque ou pelo Esteban. Aí o Esteban dominava para a chegada do Vitor Roque, do Facundo e mais o Rafael Veiga e mais o Evangelista. Isso é que o Botafogo tinha que fazer. E o Botafogo, em 4 oportunidades, fez e quase fez o gol. Então o Botafogo tem que prestar atenção. Ele joga fechado, pegou a bola. Tem como lançar? Lança. Não tem? Toque, para ir chegando. Aí você mete a bola, que aí está todo mundo chegando de meio do campo, para dar o apoio lá na frente. Porque senão 2 não vão conseguir passar por 4, por 3 nunca. Porque 2 encostam e 1 sobra. Como é que você vai fazer isso? É mais mágico, pô. Então, tem que prestar atenção, inclusive, para meter essa bola, para fazer os lançamentos. E as laterais. O Alex Telles e o Vitinho apoiando bem, o Mike e o Piquerez. O problema todo, o grande problema, é o Esteban, que no primeiro tempo deu uma canseira danada no Alex Telles. Agora, para jogar contra o jogador dele, tem que prestar atenção. A bola veio. Não deixa ele dominar. Ele dominou, você chega. Tromba com ele. Agora, se ele dominar, aí acabou o problema. Que ele vai passar por você. E a cobertura? A cobertura estava falha do Barbosa. Chegava atrasado. E uma vez, 2, 3 vezes, o Alex Telles deixou ele dominar, ele passou, veio o Barbosa, ele passou direto. O Barbosa caiu lá fora do campo. Não adianta, o cara é bom, cara. Era o problema, não estou comparando nada, era o problema do Garrincha. Bota 1 para marcar, sei lá, bota 3, tem complicação. Não adianta, é o cara. E esse moleque
o Estevão, ele sabe fazer isso. Então dominava, partia, ou dominava, chegava o lateral, passava o lateral, quem vai pro lateral? Aí tem que distribuir um cara do meio do campo para botar lá. Aí já são 3. O marcador, Alex Telles, Barbosa na cobertura e um cara que vem de lá, do meio do campo. Patrick, Gregor, qualquer um. Aí é o problema. Sobrava o centroavante só com um zagueiro, que é o Jair. Então tem que prestar atenção. Esse foi o ponto alto do time do Palmeiras no primeiro tempo. Não conseguiram fechar ali. Segundo tempo, deu mais uma cobertura ali, deu uma facilitada. Aí saiu o Alex Teixeira, entrou o Cuiabano. Cuiabano é mais apoiador. Aí é mais fácil ainda para o lado direito, né? Então o Cuiabano tem que ir na boa pode ir, que está coberto lá de cá. Agora vai de qualquer jeito e abre isso aqui, aí complica. Tanto é que a jogada da arrancada do Flaco foi feita do meio para a ponta direita, meia direita, metida de bola. 2 vezes o Estevão entrou sozinho e chutou mal pro gol, porque se ele acerta ia dar problema. Mas em compensação, o Botafogo reuniu mais o meio do campo, fez as substituições, Matheus Martins no lugar do Savarino, Patrick saiu machucado, entrou o Nilton, o Cuiabano com apoio no lugar do Alex Telles, e o Arthur, o Santi, que entrou bem, né, no espaço do Arthur. Aí criaram boas jogadas, podendo até fazer um gol. E o gol seria aos 37 minutos. Uma cabeçada num cruzamento que bateu no Gregory. O Gregory foi mais uma baliza, né, do que propriamente um cara na frente. Ela entrava naquele canto, né, não ia bater na baliza. E bateu no Gregory. Depois teve o 19, o Arthur, uma arrancada para o Savarino perdeu o gol. Aí teve 3 minutos, Igor Jesus, sozinho, perdeu. Aí depois veio essa do Gregory e o Johnny aos 42, que fez 3 defesas, e o Flaco, no último, Flaco perdeu sozinho. Então, um jogo equilibrado, né? Meio do campo, ataque, meio do campo de um ataque. Então, para deixar o torcedor do Palmeiras e do Botafogo mais satisfeito, pelo menos 1-1, 2-2 ficaria também de bom tamanho. 0-0, eu acho que foi um jogo mentiroso, porque os dois perderam gols, mas o clássico foi muito bom, que deveria ter sido no campo do Botafogo, que é o Botafogo que é o campeão. Craque do jogo, eu botei o Estevão, muito bom jogador. Com o Gregory também, foi muito bom jogador no meio do campo. Pode botar até os dois. Baranga, eu não vou botar ninguém, porque nesse jogo aqui tem muita gente que sabe jogar, muita gente de seleção brasileira, que não vale a pena. Agora a arbitragem vale. Muito bom. Ramon Abad aberto. E o Wagner Reuei. Isso é uma dupla sensacional. É dupla de 0-7. Então é isso, pessoal. Tivemos notícias aí do Savarino, que não teve nenhuma lesão constatada, tá? Ele não viajou, foi poupado, que sentiu um incômodo, fez exames e nenhuma lesão séria foi ali achada. Então ele está preservado aí para o jogo de amanhã contra a Laú, mas não é dúvida, não é perigo de desfalque para os próximos jogos do Botafogo no Brasileirão e Libertadores. O Botafogo segue aí negociando, conversando com o Cauli e com o Cristaldo para buscar um possível meia para ajudar ali no elenco de criadores de jogadas do Fogão. E acho que o Fogão deu um bom cartão de visita no Brasileiro, agora basta fazer o mesmo, se possível com vitória, na Libertadores. Tomara que amanhã consiga um bom resultado. A Laú não é um bicho-papão, o Botafogo tem condição de ir lá e ganhar o jogo. Então, pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Ajuda muito o canal, muita estrutura que a gente tem aqui. E seguir sendo o canal com mais posta horas diariamente somadas sobre o Botafogo no YouTube Mundial. Ninguém no YouTube Mundial faz mais que a gente com relação a conteúdo sobre o Fogão. Horas de conteúdo. Então, nossa moral aqui, LivePix, você manda um áudio ou um texto pra gente, uma mensagem de texto ou de áudio, né?
Pix do canal, rafagames10@gmail.com. Nosso Pix, qualquer valor, centavos, ajuda muito já. E também tem esse mesmo e-mail, é o e-mail para contato. Quer mandar mensagem pra gente, trocar uma ideia, propor uma possível parceria, um possível merchan aqui no canal, manda lá que a gente troca uma ideia. Fico por aqui, amanhã tem Botafogo na Libertadores, começa a caminhada rumo ao bi e vamos amanhã, hoje ainda muito mais vídeos, amanhã nem se fala. Tamo junto e até o próximo vídeo.